Nervosa, Nayara? Nervosa? Eu também fiquei. Aos amados irmãos, amigos, parentes, fechem os olhos, nós vamos orar neste momento, dando continuidade a este culto de gratidão ao Senhor e de celebração do casamento, da união matrimonial de Alex e Nayara. Feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós queremos neste momento, com os nossos corações alegres, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pela vida, ó Deus, de Nayara, pela vida de Alex.
Mais, ó Deus bendito, do que uma cerimônia, um culto ao Senhor. Te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, para que este enlace matrimonial seja um testemunho vivo da Tua presença na vida de Nayara e na vida de Alex. Em meio, ó Deus, uma geração apodrecida, em que a instituição casamento tem sido desacreditada dia após dia, Teus filhos se colocam, ó Deus, na Tua presença, para testemunharem de que o casamento vem da parte do Senhor, é uma instituição do Senhor e que glorifica o Teu santo nome. Receba, pois, ó Deus, em nome de Jesus, todos os atos deste culto, como, ó Deus, expressão da nossa mais sincera gratidão ao Senhor, pela vida de Alex, pela vida de Nayara. É a nossa oração, Deus, que a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, por gentileza. Eu quero convidar aqueles que trouxeram as suas Bíblias para abrirem no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Quero ler com os amados irmãos, Jeremias capítulo 32, dos versos 38 a 40. Diz assim, Nayara, diz assim, Alex, a bendita palavra do nosso Deus. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Nayara, Alex, o último encontro de casais da nossa amada igreja, eles propuseram um tema. E o tema, Nayara, foi ao encontro exatamente do que você apresentou na proposta de culto aqui para o Senhor nesta noite, por toda a vida. E eu estou tomando emprestado exatamente o tema do último encontro de casais da nossa igreja, por toda a vida. E à luz deste tema, eu quero extrair algumas lições preciosas. Eu gostaria muito, Alex, e que você, Nayara, guardassem por toda a vida. Alguém já disse com muita propriedade, Alex, que amor não se conjuga no passado, ou se ama para sempre, ou nunca se amou. O amor é uma atitude que decidimos fazer para sempre. Não se conjuga o verbo amor no passado em termos relacionais, principalmente no que diz respeito a esposa, esposo, esposa, esposa. Amor não se conjuga no passado, ou se ama para sempre, ou nunca se amou. E à luz disso, Nayara e Alex, eu quero extrair algumas lições à luz destes versículos que eu acabei de ler com a igreja, e especialmente para você, Nayara, especialmente para você, Alex. Um casamento, Nayara, por toda a vida, é possível sim, para aqueles que amam ao Senhor, para o povo de Deus. O texto diz assim, Nayara: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É possível sim, em meio a uma geração que desacreditou e que desacredita o casamento, é possível sim um casamento por toda a vida. Nayara, no dia 17 do 12, Alex, no dia 17 do 12 de 2012, o Jornal Nacional, naquela edição, trouxe um dado alarmante. Naquela ocasião foi anunciado que o índice de divórcio no Brasil havia crescido 40% em relação a 2011, que já havia batido um recorde no nosso país. Sabe o que significa isso, Alex? Sabe o que significa isso, Nayara? Mais de 400 mil famílias, 400 mil casamentos foram desfeitos só no ano de 2012. Um casamento por toda a vida é possível sim,
para o povo de Deus. O povo de Deus não pode engrossar as fileiras dos divórcios cartórios. Nós não podemos, como povo de Deus, engrossar os índices que já são alarmantes. 40% foi o índice de aumento em relação a 2011. E pasme você, Nayara, pasme você, Ata, que a expectação para 2013 é de pelo menos 400 mil divórcios no nosso Brasil. 400 mil famílias sendo dilaceradas, destruídas pelo divórcio. O casamento por toda a vida é possível sim ao povo de Deus, pois o texto diz: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas há uma outra lição, Nayara e Alex, que o texto nos apresenta para esta ocasião tão especial para vocês, para mim e para toda a igreja. Um casamento por toda a vida é possível para aqueles que trilham os caminhos do Senhor. Diz o texto sagrado: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Infelizmente o divórcio é uma alternativa, mas não é um caminho do Senhor. Ao contrário, o profeta Malaquias diz no capítulo 2, no verso 16, que Deus odeia o divórcio. Enquanto alguns estão olhando para o divórcio como uma alternativa, são sim uma alternativa para alguns, mas não para aqueles que querem trilhar os santos e retos caminhos do Senhor. O divórcio nunca foi um projeto de Deus. O divórcio é um segundo caminho, é verdade, mas não é o caminho do Senhor. Um casamento por toda a vida, Nayara, é possível sim para aqueles que querem trilhar os caminhos do Senhor. Mas é uma outra lição que o texto em apreço nos traz. Um casamento por toda a vida é para aqueles que temem ao Senhor. Note o que diz o texto: para que temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Temer ao Senhor, Nayara. O sábio, em um dos livros sapienciais da Bíblia, diz lá em Provérbios capítulo 8, verso 13, que temer ao Senhor é odiar o mal. Tudo aquilo que vai na contramão do projeto de Deus, da palavra do Senhor, deve fazer parte deste temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, se não ter medo, como dizia uma missionária que eu tive o prazer e a honra de beber do seu saber há uns 30 anos atrás, chama Bel, que passou quase 40 anos da vida. E você, Nayara, que estudou na Faculdade Teológica Batista de Brasília, lembra muito bem que lá tem um módulo, um prédio com o nome Tia Mabel. Pois bem, Mabel Sheldon me ensinou que temer ao Senhor é ter medo de ofender a santidade de Deus. Um casamento por toda a vida é possível sim para aqueles que têm medo de ofender a santidade de Deus. É para aqueles que temem ao Senhor. Um casamento por toda a vida é para aqueles que têm medo de ofender a santidade do Senhor. Temer ao Senhor, Nayara, não significa que o casamento não haverá de passar por algumas agruras, algumas tribulações, mas é ter convicção de que se o Senhor uniu vocês, Ele está neste negócio. Temam ao Senhor todos os dias da vida de vocês. Trilhem os caminhos do Senhor todos os dias da vida de vocês. Casamento por toda a vida é para o povo de Deus. O povo de Deus não pode engrossar as fileiras do divórcio. No entanto, infelizmente, para quem não tem ao Senhor, um casamento por toda a vida é uma ilusão numa sociedade desiludida. Infelizmente, vocês novos, vocês são jovens, mas sabem o quanto alguns não estão desiludidos com o casamento, desiludidos com a instituição chamada casamento,
os que temem ao Senhor jamais poderão se desiludir com o casamento. Para aqueles que temem ao Senhor, tudo vai bem, ainda que tudo vá mal. Temer ao Senhor é ter medo de ofender a santidade de Deus. O divórcio está na contramão da vontade do Senhor. Deus odeia o divórcio. Mas há uma outra lição que o texto nos apresenta. Um casamento por toda a vida é possível para aqueles que têm aliança com Deus. Note o que diz o texto mais uma vez, Alex. Note o que diz o texto mais uma vez, Nayara. Diz assim a palavra do Senhor: para que nunca se apartem de mim. Quem quer ter intimidade com Deus não pode abrir mão da intimidade do casal. Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus de alianças. E quem tem aliança com o Senhor não deseja romper alianças que um dia, na presença dele, voltaram a ser uma aliança também indissolúvel. O casamento por toda a vida é possível para aqueles que têm aliança com Deus. Antes de colocar uma aliança no seu dedo, Nayara, antes de colocar uma aliança no seu dedo, Alex, você já tem uma aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus não tem medo de alianças. Quem tem medo de romper alianças com Deus tem medo de romper com alianças que firmaram no altar de Deus. Um casamento por toda a vida é possível para aqueles que têm aliança com o Senhor. Diz o texto: farei aliança com eles, e essa aliança, ela é eterna. Escute, Alex, escute, Nayara. Deus vela e zela por cumprir as suas alianças e os seus pactos. E o que o Senhor espera de nós, que temos aliança com Ele, é que nós também zelemos e cumpramos as alianças firmadas com Ele e com, no caso você, Alex, Nayara, no caso você, Nayara, com Alex. Mas uma lição preciosa que o texto nos traz: um casamento por toda a vida é possível sim para aqueles que querem ter intimidade com Deus. Note o que diz o texto: para que nunca se apartem de mim. Que lição preciosa! Como é que alguém pode gritar a plenos pulmões que jamais quer se apartar de Deus, mas quer se apartar daquela ou daquele que fizeram votos no altar do Senhor? Um casamento por toda a vida é possível para aqueles que querem intimidade com o Senhor. Deus jamais nos abandonará. Quem tem intimidade com o Senhor não deseja se apartar do Senhor. Aliás, o salmista diz no Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E é impossível que alguém que diga que está em intimidade do Senhor, que é intimidade com Deus, rompa, destrua, desfaça as alianças que um dia fizeram com o Senhor no altar dele. O casamento por toda a vida, Nayara e Alex, ele é indissolúvel. É pleonasmo? Claro que é. Por toda a vida, indissolúvel. Mas quantos votos já não foram feitos no altar do Senhor? De amar o cônjuge na dor, na tristeza, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, em toda e qualquer situação. Mas romperam com este compromisso, quebraram esta aliança, romperam com este pacto. Um casamento por toda a vida ele é indissolúvel. Nesses textos que eu acabei de ler, 2 vezes essa expressão, esse princípio aparece na área, quando diz: a aliança do Senhor é eterna, não é temporária. A aliança não é passageira, temporânea, é eterna. E o texto ainda diz assim: para que nunca
se apartem de mim. Deus não deseja que nós nos apartemos dele. A aliança que ele firma conosco é uma aliança eterna, e o casamento é uma aliança eterna também. Deus não deseja que rompamos esta aliança, que quebremos esta aliança. Um casamento, por toda a vida, ele é indissolúvel. E por fim, Nayara e Alex e Nayara. Um casamento por toda a vida deixa um rastro indelével, deixa um rastro, deixa marcas que os filhos um dia vão olhar para você, Nayara, e dizer: eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser uma esposa como a minha mãe, eu quero ser alguém como a minha mãe. Um menino olhar para você e dizer: eu quero ser como meu pai. Olha o que é que o texto diz. O texto diz: para o seu bem e bem de seus filhos. Num casamento por toda a vida, os cônjuges são abençoados e os filhos recebem esta herança. Salmo 128 diz assim, Alex. Salmo 128, na era, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A felicidade, a plenitude da felicidade de vocês, Alex e Nayara, não vai estar na fama, no poder, na glória, no dinheiro. Vai estar à roda de uma mesa, esposa e esposo, vendo os filhos à roda de uma mesa, contemplando o pai e a mãe como modelos, como exemplo, como paradigmas para suas próprias vidas. Me permita uma palavra que Nayara certamente ouviu quando fez o seminário. Axerê, no hebraico, significa um homem pleno, realizado, transbordante de felicidade. No grego a palavra tomou um outro nome, Macarios, bem-aventurado, feliz, transbordante de felicidade. Quem é este Axerê? Quem é este Macarios? É alguém que tem uma esposa e filhos à roda da mesa. A felicidade está mais perto de nós do que nós imaginamos. A felicidade está dentro de casa. E o salmista usa os dois símbolos de prosperidade e alegria em Israel: a videira e a figueira. A videira e a figueira, o vinho e o azeite, os dois símbolos de felicidade e prosperidade. A quem que o salmista associa a videira e a figueira? A tua mulher será como a videira, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Que Deus possa fazer de você, Nayara, a mulher mais feliz da terra. Que você seja uma mulher transbordante de alegria, uma Axerê ambulante. E você, Alex, um Macarios ambulante, alguém que diz: dentro da minha casa eu tenho o paraíso perto de mim. Amar não se conjuga no passado, filha. Amar não se conjuga no passado, filha. Ou se ama para sempre, ou nunca se amou. Um dia eu olhei para o Alex e perguntei: tu ama essa menina? Porque se não ama, está na hora de acabar. Ele olhou para mim, irmão Ribeiro, e disse: pastor, eu queria que o senhor pudesse entrar no meu coração e soubesse o que eu sinto por aquela mulher. Do jeito que ele falou e gaguejando, ele disse: cara ama Nayara. Conjuguem o verbo.
amar, sempre no presente. Que Deus possa te abençoar, Nayara, e continuar te abençoando, filho. Que vocês sejam um casal transbordante de felicidade. E que os símbolos da felicidade e da prosperidade estejam dentro da própria casa de vocês. Seja uma Xerê, seja uma Xerê, seja uma Macarius, seja uma Macarius. Gente que encontra no próprio lar uma felicidade que o mundo não pode dar. Eu quero orar por você, Nayara. Eu quero orar por você, Alex. Eu quero orar por esta família preciosa. E depois nós teremos uma outra parte, quando vai entrar uma música com as alianças. Quem vai cantar é alguém convidado por Nayara. E uma linda música, numa outra língua, e tão linda quanto. Feche os olhos, nós vamos orar por esta família tão preciosa. Gente que acredita no casamento. Gente que sabe que um casamento por toda a vida é possível sim para o povo de Deus. Um casamento por toda a vida é possível àqueles que trilham os caminhos do Senhor. Um casamento por toda a vida é para aqueles que temem ao Senhor. Um casamento por toda a vida é possível para aqueles que têm aliança com o Senhor. Um casamento por toda a vida é possível para aqueles que querem ter intimidade com o Senhor. Um casamento por toda a vida é indissolúvel. Um casamento por toda a vida deixa marcas tremendas para uma geração que vocês haverão de deixar para a glória do Senhor. Muito obrigado por tua palavra, Deus. Palavra rica, palavra que nos conforta, palavra que nos conforta. Que jamais, ó Deus, Nayara e Alex esqueçam desta aliança que firmam hoje no altar do Senhor. Porque antes desta aliança, uma outra aliança eterna já foi firmada com o Senhor. Que eles honrem, ó Deus, a aliança feita com o Senhor, zelando, cuidando da aliança que fazem hoje no altar do Senhor. É a nossa oração, Deus, que fazemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse de modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada del mundo tiene más valor. Así es.
Déjame decirte que te quiero. Neste momento eu quero convidar algumas pessoas para virem aqui à frente. Eu quero convidar os pais de Alex e os pais de Nayara. Vem aqui, irmã Júlia, vem aqui, irmão Ribeiro, por gentileza. Por gentileza. E eu vou pedir a alguns padrinhos também para me ajudarem neste momento. Comecem a fazer um ciclo, por gentileza, os pais e alguns padrinhos, por gentileza, até fazer um ciclo aqui. Os padrinhos podem vir aqui, pegando aqui na mão, por favor, façam um ciclo em volta de Alex e de Nayara. A palavra de Deus diz assim, Nayara, a palavra de Deus diz assim, Alex, isso. Muito bem. Isso. Isso. No Salmo 89, Nayara, Salmo 89, verso 34, Alex, diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. É Deus dizendo. Deus não viola a sua aliança. Nada faz o Senhor quebrar uma aliança. Não modificarei o que meus lábios proferiram. O Senhor não retira uma vírgula dos pactos e das alianças que Ele firma convosco. E vocês também estarão neste momento firmando um pacto, o primeiro que foi firmado com o Senhor. Se tu não parar de chorar, tu sabe como eu sou. Segura tu também. Nayara, este símbolo simbólico vai representar, talvez nos momentos de tristeza que você vier a passar, Alex, lembrar de que algumas pessoas acreditam de que a aliança com o Senhor ela é insolúvel. E Deus não quebra pactos, não quebra alianças. Eu vou pedir neste momento, Alex, que você pegue, por gentileza, esta linda aliança. E você vai colocar no dedo anelar de Nayara. Mas antes de colocar no dedo anelar de Nayara, você vai proferir algumas palavras comigo. Pode engolir. E eu quero que você diga após mim, Alex, olhando nos olhos dela, diga assim: Nayara, alguém pode me ajudar que eu acho que vai ficar melhor aqui? Não, fica, não precisa não, pode deixar. Só que você falou baixo, Alex. Está nervoso? Não? Que beleza. Nayara, hoje eu te recebo como minha legítima esposa. Hoje eu te recebo como minha legítima esposa. Aqui diante de Deus e de todos. Aqui diante de Deus e de todos. Prometo ser o marido que você sempre sonhou. Prometo ser o marido que você sempre sonhou. Prometo me dedicar para fazer dos seus dias. Prometo me dedicar para fazer dos seus dias os mais felizes de sua vida. Os mais felizes de sua vida. Mas também ser o primeiro. Mas também ser o primeiro. A estar ao seu lado. A estar ao seu lado. Para enfrentar os dias mais difíceis. Para enfrentar os dias mais difíceis. Assim como te amo hoje. Assim como te amo hoje. Prometo te amar por toda a vida. Prometo te amar por toda a vida. E
Deus me ajude a cumprir este voto. Que Deus me ajude a cumprir esse voto. Pode colocar a aliança no dedo da barra de nada. Segura. Vem cá, Ribeira. Agora você, Nayara. Eu queria que alguém, por gentileza, desse o microfone para o pai. Seu pai vai proferir essas palavras, Nayara, e depois eu gostaria que você repetisse após seu pai este momento solene na presença de Deus. Gente, Alex, hoje eu lhe recebo como meu legítimo esposo. Hoje eu me recebo como meu legítimo esposo. Aqui, diante de Deus e de todos. Aqui, diante de Deus e de todos. Prometo ser a esposa que você sempre sonhou. Prometo ser a esposa que você sempre sonhou. Prometo me dedicar para fazer dos seus dias. Prometo me dedicar para fazer dos seus dias os dias mais felizes da sua vida. Os dias mais felizes da sua vida. Mas também ser a primeira. A estar ao seu lado para enfrentar os dias mais difíceis. A estar do seu lado para enfrentar os dias mais difíceis. Assim como te amo hoje. Assim como te amo hoje. Prometo te amar por toda a vida. Prometo te amar por toda a vida. E que Deus me ajude a cumprir esse voto. E que Deus me ajude a cumprir esse voto. Ainda, eu estou encerrando. Nayara, esta é a Bíblia Sagrada. A aliança do noivo, né? Eu estou nervoso com a do pai. Por gentileza, Nayara, coloque no dedo da Nayara de Alex. Aguenta aí, só mais um minutinho. O salmista diz, Nayara, que ele tem um desejo de viver na casa do Senhor todos os seus dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E o mesmo salmista diz lá, no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. É um antídoto contra o pecado. Na minha Bíblia, Nayara, está uma palavra de Dwight Lima Moody. E Moody disse o seguinte: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. É este livro santo que nos afasta do pecado, mas é o pecado também que nos afasta deste livro. E jamais você, Nayara, jamais você, Alex, se distancie do livro santo, da palavra de Deus, palavra que despedaça o coração mais duro